Vamos começar aqui com o Vitória, que venceu o Atlético Mineiro, né? Duelo de times que demitiram seus treinadores aí na última semana. O Vitória demitiu o Carille após a goleada sofrida para o Flamengo, 8-0 no Maracanã. E o Atlético Mineiro, né? Teve a saída do Cuca após a derrota no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Dois times que vinham mal, né? O Vitória numa situação ainda pior, né? Porque mesmo com os 3 pontos, segue na zona de rebaixamento, mas era um time que precisava, Vilar, além de tudo, voltar a pontuar, voltar a vencer, né? Porque já eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem saber o que é vencer para um time que empata demais, né? E que vinha de demissão de treinador, uma goleada histórica contra o Flamengo do Maracanã. Essa resposta rápida, né, foi primordial, né? Esse 1-0 contra o Atlético Mineiro pro Vitória pelo menos sonhar, né, ou pelo menos se sentir competindo no Campeonato Brasileiro. Fala, Fábio, meu amigo Fábio. Fala, Gabriel também, todo mundo que está aqui. Eu reforço o pedido de Fábio. Velho, aproveitar que hoje a torcida do Vitória, nessa segunda-feira também, muita gente vai estar vendo o corte. Então, o pessoal tá feliz, botou a camisa de novo, né? Que nem eu tô aqui com a camisa, ó. Cheguei, já tô com a camisa desde cedo. Cara, curte aqui, velho. Curte a nosso corte aqui, quem tá vendo depois, porque esse trabalho aqui é feito com muita honestidade. E a gente devia se chamar 45 pontos, porque o caso do Vitória é o máximo, né? De que a gente aqui cobre os times que estão brigando para não cair mesmo ali na Série A, sabe? Os clubes que estão brigando para subir para a Série C, que é o caso do Santa Cruz, o caso do Náutico tentando voltar à Série B. Então a gente aqui é o futebol raiz mesmo. E assim, um jogo como o de hoje é para comemorar e para deixar o like, se inscrever aqui para ajudar no nosso trabalho. E eu E digo quanto isso, mais velho, porque like, mais chances o Vitória tem de escapar, hein, galera? Está amém. ligado uma coisa com a outra. Amém. Cara, hoje eu tô feliz, né? Porque assim, velho, eu eu falo uma coisa pra você, assim, como torcedor do Vitória, obviamente, né, além de analista, sou torcedor do Vitória, e eu vibro demais, eu fico muito feliz, não só com os resultados em campo, mas com a resposta de quando o torcedor do Vitória abraça a instituição. Porque mais importante do que Série A, do que Série B, do que tudo, do que rebaixamento, do que Fábio Mota, do que Carille, do que sei lá quem, velho. O que importa é a instituição Esporte Clube Vitória. É o que há de mais importante para as pessoas que acompanham esse clube, né? Não importa quem é o jogador, não importa quem é o técnico, não importa nada. E hoje a torcida do Vitória mostrou aquilo que importa, sabe, Fábio? Aquilo que importa, que é o amor coletivo pelo clube, o amor único pelo clube, esse amor que une tanta gente. E que quando você está precisando, Cara, no final das contas, é esse amor que tirou o Vitória da Série C, que resgatou essa instituição centenária, trouxe de volta a Série A e que conseguiu um feito assim absurdo, que é tirar da Série C e colocar na Série A tão rapidamente de novo. É esse amor, cara, é a força da torcida, a torcida do Vitória é uma torcida imensa, apaixonada, e que sempre que ela consegue mostrar a sua força, o Vitória vai bem, o Vitória consegue se recuperar dos seus problemas administrativos, dos seus erros de planejamento, de tudo. E se o Vitória for para ficar na Série A desse ano, depende da torcida, depende do abraço da torcida. Se o Vitória por acaso cair, é do jogo, pode acontecer por um mau planejamento esse ano. Mas se o Vitória voltar para a Série A em 2027, né, digamos que cai esse ano, qualquer chance de voltar imediatamente para a Série A depende da torcida também. E, velho, hoje o torcedor mostrou que isso não vai faltar. O abraço da torcida não vai faltar, Fábio. Porque hoje o Vitória, é preciso destacar isso, velho. O Vitória, quando foi necessário durante o jogo, no momento crucial do jogo, o Vitória jogou com 12 jogadores. Aquela máxima do futebol de que jogar com 12º jogador. Aí, o Gabriel colocou, velho. Isso. Se você pega. A verdade é a seguinte, mano, chega para um cara de fora, um argentino, um europeu, um espanhol, qualquer um que gosta de futebol, fala, velho, valendo R$ 1.000 aqui. Você tem que chutar certo, você tem que responder correto.
Esse time aí, essa torcida que está aí em campo, que fez essa festa aí para receber o time na entrada do campo, fez essa festa aí. Esse time, há menos de uma semana, estava tomando 8-0, uma das suas maiores humilhações na história da Série A, na maior goleada da era dos pontos corridos. Sim ou não? Isso é verdade ou não? Escolhe ou morre. É verdade ou não é? O cara vai dizer, putz, velho, é muito difícil isso acontecer, né? Um time tomar 8-0, ser humilhado e a torcida fazer a maior festa para recepcionar, a maior recepção da Série A que eu já vi aconteceu hoje no Barradão. E foi menos de uma semana depois do Vitória tomar um 8-0. Isso é preciso, a gente precisa registrar isso aqui, velho. O que essa torcida fez para resgatar a moral desse time é algo que precisa virar notícia, velho. Assim como o Vitória foi notícia nacional na segunda-feira ou na terça-feira, por ter tomado um sapeca muito pesado do Flamengo de 8-0. Hoje o Vitória merece ser destaque no Fantástico, na imprensa sulista, na imprensa do eixo, que adora ser, infelizmente, preconceituosa com os times nordestinos. O Vitória precisa ser, porque assim, falar que um time nordestino tomou 8-0 do Flamengo é muito fácil. Eles costumam fazer isso. Agora precisam também dar a devolutiva. Quando o Vitória pega um Atlético Mineiro, que é um time do eixo, no Barradão, depois de tomar esse 8-0, e faz isso aí, pô. E devolve dessa forma aí, ó, com a torcida fazendo a maior festa para receber, para apoiar o time, para abraçar a equipe, para mostrar que, velho, não importa para onde esse time for, quanto de goleada tomar, essa torcida aí vai estar segurando o time, segurando a moral do time. Isso foi, assim, velho, isso foi fundamental para o jogo de hoje. Foi fundamental para o jogo de hoje. Foi fundamental. Aí que a foto também que o Gabriel colocou, olha isso aí, velho. Se você mostra uma foto Bonito. dessa da torcida, da torcida fazendo essa festa na entrada do jogo, né, na entrada dos times em campo, com fogos, com a zorra toda, e você fala para alguém que, sei lá, que nunca acompanhou o futebol brasileiro, fala, velho, sim ou não? É verdade ou é mentira? Valendo, escolhe ou morre. Esse time aí tomou 8-0 tem menos de uma semana. O cara vai dizer, não, mentira. É verdade, velho. Entendeu? E eu tô marcando isso porque eu acho que esse foi o grande diferencial, sabe, Fábio, do jogo. Eu acho que mais importante do que a parte tática, do que a parte técnica que o Vitória mostrou hoje, do que as alterações de Rodrigo Chagas, o que importa realmente foi essa mobilização pré-jogo que aconteceu durante o jogo. Que o Vitória hoje, no momento crucial, como eu falei, teve o 12º jogador, velho. Isso é muito importante destacar. E toda a mobilização que aconteceu durante a semana, tá? Primeiro, a gente sabe que o Vitória demitiu. Veja só, foi uma construção muito bem feita. Então, quando a gente critica o planejamento do Vitória, a gente também tem que destacar o momento em que o Vitória consegue recuperar a sua moral de uma maneira até estratégica, de uma maneira até pensada. Eu acho que isso é preciso destacar. O Vitória demitiu o treinador Carille merecidamente. Eu acho que depois do 8-0 não tinha como ele ficar. E assim, eu acho que foi uma decisão arriscada, mas que se mostrou muito correto ter colocado um interino que é um ídolo do time. Rodrigo Chagas, ele é o maior lateral direito da história do Vitória, está na história do Vitória, sem dúvida nenhuma. Como um cara muito importante que participou da maior campanha do Vitória na história do Campeonato Brasileiro, que foi em 93. Um cara que ajudou, com a sua história, a mudar o patamar do Vitória, porque ele foi uma das primeiras vendas milionárias que o Vitória fez nos anos 90, da sua base, com um jogador da sua base. Então, o Rodrigo Chagas está na história do Vitória e ele foi colocado nessa situação. Então, eu acho que para mostrar para esses jogadores a importância dessa camisa, a importância de não passar por uma atuação vexatória como aconteceu no Rio de Janeiro na segunda-feira, ele é importante, por mais que chegue depois um treinador, mas esse cara tá lá para mostrar a importância dessa camisa para os jogadores é importante. A preleção é diferente, o trabalho durante a semana é diferente, os caras veem a forma como ele foi apresentado e a reação da torcida à apresentação de Rodrigo Chagas faz com que o elenco entenda que agora tem um cara ali que a gente não está falando de resultado, de bom desempenho em campo, a gente está falando de entrega, de compromisso com o time. Né? E Rodrigo é a pessoa ideal para passar isso. Uma outra coisa importante também que o Vitória fez, que tudo bem, uma correção de erro, mas veio num momento muito importante, foi ter trazido de volta um jogador muito identificado, que é Camutanga. Né? O Vitória trouxe Camutanga no início da semana de volta do empréstimo do Remo. Isso foi muito importante, pô, porque você traz um jogador absolutamente identificado,
com o Vitória e a torcida gosta dele. Um jogador que não deveria ter saído, mas é um outro papo. No momento em que o Vitória estava com muitos jogadores que estavam tirando o braço da seringa, que estavam tirando assim o corpo no momento de dificuldade do Vitória. E Camutanga chegou para consertar a casa, chegar para os caras e falar: meu irmão, é o seguinte, a gente tem que mostrar aqui pelo menos a vontade de jogar. Não dá para acontecer de novo o que aconteceu no Rio de Janeiro, não. Então, o Camutanga ter trazido ele de volta foi muito importante. Um outro caso também, que eu acho que foi muito importante da diretoria, de recado para a torcida e para os jogadores. Eu não vou falar de coisa da Tui, gente. Me perdoe, né? Mas tem entrado no Barradão, conversado com os jogadores. Eu sou contra isso, tá? Não gosto, particularmente. Tem gente que gosta, tá? Mas eu não vou citar isso como um caso importante essa semana, não. Me perdoe. Eu acho que tudo que aconteceu. A Tui foi importante. Aquela cena que a gente viu é da Tui, velho. E eu acho que isso a Tui faz muito bem. Muito bem. Recepcionar o time, preparar a festa, é lindo, velho. Agora ficar entrando no CT, falando com o jogador, eu não gosto, não. Isso aí não me cheira bem, sinceramente, sabe? A Tui tá de parabéns hoje pela festa que ela fez, que ela proporcionou ali na entrada do jogo. Também na recepção ao ônibus do time na chegada do Barradão. Isso aí, eles fazem muito bem, de verdade. Isso aí é a festa do final. Cara, tem mais de um mês que a gente não vê isso daí, porque o Vitória só faz isso quando ganha em casa. Então, a última vez que a gente viu foi contra o Red Bull Bragantino, né? E o Vitória foi o último jogo que o Vitória ganhou na Série A e ganhou no Barradão. Que é a festa após o jogo, os jogadores vão lá para celebrar com a Tui, né? Justamente com a torcida Os Imbatíveis, que é a famosa Tui. E tem um mês, velho, que a gente não vê isso aí. Um mês e 10 dias, mais ou menos. Então, importantíssimo isso aí, velho. A união dos jogadores com a torcida. Gabriel foi buscar a imagem muito importante para aquilo que a gente está falando. Outra coisa também, né, que aconteceu, e é importante marcar, foi a promoção de ingresso, velho. A torcida do Vitória foi também porque o ingresso estava muito barato. A diretoria baixou para R$ 15 a meia. Então isso é muito importante. Uhum. Enfim, velho, a torcida toda respondeu. E só para fechar, tá? Por que que eu falei que o Vitória, no momento crucial, atuou com 12 em campo? Porque teve essa entrada aí que a gente viu em campo dos caras. A torcida, velho, criou essa atmosfera absurda no Barradão. Estádio lotado, é bom dizer que hoje deu quase 30 mil, a lotação máxima, porque a capacidade do Vitória, do Barradão, é 30 mil, certo? Só que tem que reservar 10% para a torcida visitante. Então, deu 28 mil, ou seja, da parte da torcida do Vitória estava lotada, né? Só não deu 30 porque a torcida visitante não deu 3 mil. E aí, cara, assim, estádio lotado, tá? O ônibus do Vitória foi recepcionado por um corredor, o corredor rubro-negro, como a gente fala. A atmosfera absurda na entrada do campo. Então, o Galo, o Atlético Mineiro, ele sentiu, velho. Ele sentiu aquilo, sabe? E para o Vitória ter um bom resultado hoje no Barradão, era necessário o Vitória sair na frente. E sair na frente logo, para transformar todo aquele esquema, todo aquele clima que foi criado no Barradão em uma vantagem em campo. E aí não é só uma vantagem de. Não bastava ser uma vantagem de vontade, de entrega dos jogadores. Tinha que ser uma vantagem também no placar. Isso aconteceu com 5 minutos. Quer dizer, o Vitória soube fazer o gol no momento correto. O Vitória entrou em campo com essa pilha, com essa vontade da torcida, com essa festa. E logo aos 5 minutos, o Eric fez um golaço. Um golaço do estilo dele, pegando na direita, cortando para o meio, batendo de esquerda no ângulo, sem chance para Everson. Aí o gol, inclusive. Gabriel hoje tá demais, velho. Ô, pai, que Gabriel homem, viu, velho? tá ágil, viu? Tá demais, irmão. Falou, Tá ele demais. ilustra aqui com imagem. Belo gol, hein? Mais um golaço do Eric, né? Tá se acostumando, né, a fazer Não, belos gols. mais um golaço, Fábio. Lembrou muito o que ele fez contra o Palmeiras, né? Ele Isso. já tinha feito contra o Palmeiras assim, um baita gol. A jogada de Oswaldo, né? Foi Oswaldo quem saiu da esquerda para a direita, cortando na diagonal, e aí tocou para Eric. Dessa vez, Eric não fez aquele drible de sacanagem, né? Que ele deu contra o Piquerez no Palmeiras. Ele já cortou, digamos assim, na diagonal mesmo e chutou, né? Golaço, né? Everson não teve a menor chance. Então isso aí foi com 5 minutos, velho. Quer dizer, o retrato foi: o Vitória entrou daquele jeito em campo, aí pressionou, o time entrou, velho, numa pilha absurda, assim, pressionando, uma atitude muito forte em campo, um jogo intenso. O Vitória teve ali uns 15 minutos iniciais de uma intensidade que a gente não estava vendo no Vitória.
nessa Série A. De verdade, a gente não estava vendo do Vitória nessa Série A. Então, uma intensidade muito grande, pressão alta, marcando a saída de bola do Galo. E aí, esses 5 minutos de brilho, de magia mesmo no Barradão, se tornaram uma vantagem do 1-0. E aí, o resto do jogo foi condicionado por isso, tá? A gente pode falar melhor depois, mas é o que eu disse, cara. No momento crucial do jogo, o Vitória teve 12 em campo, porque foi essa vantagem numérica do 12 em campo que fez o Vitória abrir o placar logo com 5 minutos nesse golaço. Muito bem, Vitor Vilar. Só para comparar em termos de torcida, né? Ontem o Botafogo, que estava na parte de cima do Campeonato Brasileiro, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, levou 11 mil torcedores no jogo contra o Bragantino, né? O Vitória, que levou de 8 do Flamengo, botou quase o triplo, né? Pra gente realmente valorizar, né? O que a gente faz é grande não só a nível regional, né? O que as torcidas dos principais times aqui do Nordeste fazem é, é grande a nível nacional, né? Então, parabéns aí à torcida do Vitória, como você disse, né? Todas as ações culminaram, né? Demissão do Carille, volta de um jogador identificado, promoção de ingressos, né? Eu acho que isso tudo também condicionou a torcida a abraçar, né? Porque se o Carille não é demitido, não sei se o torcedor teria esse mesmo ímpeto, né, de abraçar o time como teve hoje, né? Porque teve uma festa, teve uma preparação, né? Teve uma festa para a entrada, foi algo especial, não foi um jogo, não só lotou, né? Não só colocou 28 mil, colocou 28 mil e fez uma festa bonita, apoiou, né? Então acho que de fato esse ambiente externo acabou condicionando bastante aí ao Vitória conseguir fazer o fator casa funcionar, né? Essa que inclusive foi apenas a quarta vitória do Vitória na Série A, né? Que é um número muito pequeno, né? É um time que empata demais, né? O Vitória é o time que mais empatou na primeira divisão. E se a gente pegar os jogos em casa, né? Foi também a quarta vitória. O Vitória que ainda não venceu jogando como visitante, né? Tem que começar também a pontuar mais fora de casa para tentar sair dessa zona de rebaixamento, porque os resultados não ajudaram, né? O Sport tá ganhando, o Vasco tá ganhando do Sport, o Juventude ganhou do Ceará, né? Resultado péssimo, né? O Grêmio pontuou com o Flamengo lá no Maracanã. Então, se não vencesse hoje, Vitor, estaria numa situação ainda mais delicada, né? Porque já estaria uma distância ali pros times fora da zona. Sem falar que o Atlético era um adversário viável, né? Assim, ele aproveitou a crise adversária. Eram dois times em crise. A gente tinha que descobrir quem ia aproveitar a crise de quem, né? E o Vitória foi quem aproveitou a crise do Atlético, né? É, sem treinador, problemas de salários, né? E o Vitória conseguiu aí essa vitória que, como você disse, Vitor, o gol sai cedo e aí depois não acontece muita coisa, né, no jogo, pelo menos em chances muito claras. Né? O Atlético não amassou, por exemplo, né? O Atlético não teve um volume assim de finalizações pra gente dizer, merecia pelo menos um empate. Teve uma defesa ali do Arcanjo, teve a bola na trave no final, né? Salvo engano do Coelho. Mas foi um jogo até controlado do Vitória. Você pode entrar no jogo e responder se concorda. Foi, apesar de 1-0, foi um jogo que me pareceu controlado na maior parte. Claro que 1-0 é um placar perigoso, né? Qualquer bola ali, qualquer vacilo você pode tomar um empate, mas não foi um sufoco tão grande. Pois é. Cara, assim, eu é preciso marcar que, como eu falei, assim, no momento crucial do jogo, o Vitória teve 12 em campo. Esse gol de Eric, para mim, foi feito por Eric, mas é um gol do torcedor. Tipo assim, é um gol da torcida. Porque a forma como houve o recebimento do time, né? Os argentinos têm aquela coisa do recebimento, né? O Vitória fez um recebimento ali no início do. A torcida do Vitória, na verdade, não foi o Vitória. Não foi a direção, foi a torcida do Vitória, fez um recebimento ali maravilhoso e se transformou no gol. Então foi um gol do torcedor, sinceramente, sim, foi um gol do torcedor feito por meio dos pés de Eric e da jogada de Oswaldo. E assim, durante o restante da partida, isso também foi muito importante, a mudança da postura, tá? A mudança da postura foi muito importante. Porque assim, você falou, né? De fato, cara, a rodada acabou sendo muito ruim para o Vitória, porque o Vasco ganhou, né? Eu estava ganhando até agora aqui do Sport quando a gente começou a live. Eu acho que estava 3-2 agora quando a gente começou a live.
É, o Juventude ganhou, então não foi uma rodada boa, tá? Não foi uma rodada boa. Mas de qualquer forma, assim, era importante ter uma resposta depois da traulitada que o Vitória tomou de 8-0 do Flamengo. E aí não é esse resultado de hoje, não é, a gente não está dizendo aqui, eu não vou dizer em momento algum que o Vitória agora se recuperou ao ponto de brigar para não cair. O Vitória vai continuar brigando para, assim, hoje o Vitória é um dos favoritos. Eu acho que É. qualquer pessoa que analisa o futebol, você ia falar alguma coisa, Fábio? Não é isso, concordo, é um dos favoritos, né? A cair, acho que não muda o resultado. Assim, o Vitória continua sendo, tá, um dos favoritos a cair. O problema técnico do Vitória é muito grave. A gente está prestes a acabar a janela agora internacional e não há sinal de que o Vitória vai contratar mais jogadores. Então esse time é muito deficiente tecnicamente falando. O Vitória segue sem treinador porque o Rodrigo Chagas foi muito importante para esse momento de trazer o brilho, mas eu ainda acho que o Rodrigo talvez seja um técnico inexperiente, né? Tem que ver aí, né, se ele vai se comprovar. Eu acho até que ele vai ter chance de ser efetivado. A gente pode falar sobre isso depois, mas assim, eu ainda acho que o Vitória está sem treinador, o Vitória não tem elenco suficiente. O Vitória já mostrou fragilidades, mesmo nesse jogo, não foi um jogo brilhante É. tecnicamente do Vitória. Estou falando que o Vitória continua sendo um favorito a não cair. Mas era importante, depois do resultado que teve lá contra o Flamengo, o Vitória, tipo assim, o Vitória tomou um nocaute, velho, e abriu a contagem. Era preciso o Vitória pelo menos levantar e voltar para a luta, entendeu? Voltar para a briga. Assim, ele pode ser derrubado depois, pode sofrer outros nocautes? Pode, mas era importante voltar para a briga, não ficar na lona. E foi isso que o Vitória fez. E mais importante, demonstrando raça, vontade. Porque a questão é essa, assim. O que aconteceu com o Flamengo foi, o Vitória, tecnicamente, é inferior ao Flamengo, é inferior ao Galo, é inferior a muitos times da Série A. Eu diria que há 15 times da Série A. É inferior tecnicamente, sim. Não tem discussão em relação a isso. Agora, se não tiver vontade, se não tiver garra, é melhor nem entrar em campo, que foi o que aconteceu contra o Flamengo. O Vitória, além de ser muito inferior ao Flamengo, também entrou com zero vontade de jogar, com medo, entrou sem garra, sem vontade, entendeu? E aí, já falando do jogo, o que conduziu a partida, Fábio, até o final do jogo, você falou assim, de fato não aconteceu nada, assim, não tem nada de muito brilhante para a gente falar depois do gol de Eric, tá? Porque o que aconteceu? Houve o gol de Eric com 5 minutos, gol do torcedor, como eu falei, e aí o Vitória jogou com aquela intensidade ainda que começou o jogo, muito empurrado pela torcida, por uns 15 minutos. Naturalmente, o Vitória depois diminuiu o ritmo, não tinha como manter aquela intensidade por tanto tempo. E naturalmente também o Vitória foi deixando de pressionar lá na frente e foi recuando um pouco, tentando administrar a partida. E aí o Galo, por ser um time também que tecnicamente é melhor, ele foi dominando a posse de bola. Então, assim, durante os 30 minutos finais do jogo ali, do primeiro tempo, foi o Galo com muito mais posse de bola, atacando, ocupando o campo de ataque do Vitória. E aí o Vitória foi atacando, né, foi buscando na transição, né? O Vitória começou com aquele ímpeto, depois deu uma recuada e foi buscando a transição. No primeiro tempo, se houve alguma coisa de destaque, foi do Vitória. O Atlético teve no máximo ali um chute de fora de Hulk, um chute de fora da área que Arcanjo pegou e pegou bem. Um chute muito difícil. Arcanjo pegou, fez uma defesaça. Mas assim, o Vitória teve. O destaque mesmo foi do Vitória, velho. Que foi um contra-ataque, né? Que o Vitor Hugo do Atlético Mineiro errou, furou a bola, acabou ficando com o Kaiser. Kaiser carregou, teve a chance de fazer e acabou se enrolando um pouco com ela, acabou chutando de calcanhar e não conseguiu finalizar. E teve um pênalti, que para mim foi pênalti ao Oswaldo. Depois a gente pode falar da arbitragem aqui, que foi um escândalo. Eu tô falando isso tudo aqui, mas é importante dizer que o Vitória, para mim, foi garfado no Barradão hoje. E aí, no segundo tempo, como você disse, assim, eu acho que foi um jogo mais equilibrado no segundo tempo. As mexidas do Galo não fizeram o time melhorar. O Lucas Gonçalves, que é o técnico interino do Galo, colocou vários jogadores atacando, né? Jogadores de ataque. Trocou, por exemplo, é sacanagem, né? Tirou. O Galo entrou no segundo tempo com o Rony e com o Gabriel Menino. É um elenco absurdo que eles têm. Com Biel, que até pouco tempo estava no Bahia, um baita jogador também. Então, assim, eles fizeram muitas alterações para o ataque, né, para tornar o time mais ofensivo, mas o Galo não sabia nem como atacar, como fazer isso. Hein? A construção ofensiva estava muito ruim do Galo.
E o Vitória equilibrou o jogo. Acho que o segundo tempo foi ainda mais equilibrado, porque no primeiro era marcante o domínio de posse de bola do Galo. No segundo tempo, o Vitória até conseguiu anular um pouco mais. Só que a melhor chance foi do Galo. Assim. O Galo teve, aliás, teve uma chance boa de cara. Teve uma chance de Ronald, que ele ficou cara a cara com o goleiro, tentou driblar e acabou perdendo tudo, mas ali estava já em impedimento. Então não vou contar essa chance. A chance do Vitória foi um contra-ataque já no finalzinho do jogo, que Fabri teve para matar o jogo. E aí Fabri, no segundo tempo, veio pela direita, estava ali a chance dele clara de matar o jogo. Ele deu um corte, acho que em Júnior Alonso, assim, que foi sacanagem o corte de Fábio, foi um belo corte. Só que aí na hora de chutar virou Fábio. Tipo assim, ele teve um corte ali de craque e na hora do chute, miserável, assim. Foi um chute muito ruim de Fábio. Ele sequer olhou no gol. Ele sequer olhou a posição de Everson e chutou fraquinho. A Everson pegou muito fácil. Para a distância, para a forma como estava, não era nem para Everson agarrar a bola como ele agarrou, assim. Foi um chute miserável de Fábio e perdeu a oportunidade de definir o jogo. E aí logo depois não, pouco depois, teve a grande chance do Galo, que foi um cruzamento de Gabriel Menino, que Coelho pegou pelo lado esquerdo, né? E aí ele acabou acertando a trave. O Galo até teve mais chance ali no segundo tempo, se for para contar. Teve um chute cruzado de Scarpa aos 22, que passou perto da trave. Teve uma outra jogada de Coelho em cima de Coelho, né? Em cima de Ramon, que Ramon ficou na saudade, Coelho passou facilmente por ele, acabou chutando cruzado. Também levou bastante perigo pro gol do Vitória. Mas assim, se a gente for pegar, foi um jogo de muitas chances? Não foi. Assim. Foi um jogo do gol de Eric por final, foi muito equilibrado. Assim. O Vitória também teve suas oportunidades, sabe? E o mais importante, assim, para mim, o que tem que destacar é por que, que o Vitória, quando estava terminando o jogo ali, obviamente que passou pela cabeça de qualquer torcedor o roteiro dos últimos jogos. Putz, velho, o Vitória fez um gol, vai tomar uma pressão no segundo tempo e é capaz do Galo empatar. Passou isso na cabeça de qualquer torcedor, obviamente. Mas o que é que o Vitória fez de diferente hoje? É o caso da postura em campo, pô. A forma como o time se entregou durante o restante da partida, depois do momento em que naturalmente o ritmo caiu, após o gol de Eric, né? Aí a partir dos 15 minutos ali o ritmo caiu, mas a postura do time em campo foi essencial para que o Vitória não tomasse um empate como aconteceu nas últimas partidas. O Vitória de hoje, ele soube enrolar o jogo. Então, no primeiro tempo, vários jogadores do Vitória caíram. Foi Kaiser que caiu quando o Galo estava superior. Kaiser caiu, Baralhas caiu. Então, o Vitória soube esfriar a partida, coisa que não aconteceu contra o Flamengo. Teve falta pra caramba. O Vitória soube fazer aquelas faltas táticas para poder ir minando o ritmo do Galo. E teve chutão, sabe? Teve, na hora de espanar, espanou na hora correta. Então o Vitória teve uma postura de quem estava afim de ganhar, sabe? O Vitória teve uma postura de quem estava afim. Isso foi muito importante. E é preciso destacar que para isso acontecesse, para que o Vitória tivesse essa postura de estamos afim de resolver o jogo, de não entregar dessa vez, foi muito importante o retorno de dois jogadores. Primeiro foi Camutanga, que eu já mencionei aqui. Camutanga fez um papel que não existia no Vitória, que assim, Lucas Alto até conseguia desempenhar, mas Camutanga conseguiu reforçar esse papel, que é de botar moral. Quando tinha uma falta do Galo, Camutanga saía lá da área, ia até o jogador do Galo para peitar, cobrava o árbitro. Então, Camutanga, ele soube ser um líder, mesmo tendo chegado a menos de uma semana, sendo o Camutanga que a gente conhecia. Ele foi muito importante para o brilho do time. Então, Camutanga teve um papel importante para enrolar o resto do jogo, para poder levar de uma maneira experiente, né, o resultado até o final, o resultado positivo para o Vitória. E o outro cara foi Baralhas. Baralhas, que está voltando de lesão e voltou ao time hoje, ele é fundamental. Sabe, toda forma de entrega, tudo isso que eu estou falando de entrega, de saber dar o chutão, de você saber dar a falta correta, de peitar jogador, de você fazer a falta, de você, enfim, cair em campo também, dar uma cara encebada, cara enrolado. Baralhas fez hoje. E ele foi fundamental, a volta dele foi fundamental para que o Vitória soubesse conduzir esse 1-0 até para que o Atlético tivesse poucas chances, assim, para que você não tivesse aquele medo, de fato, aquele temor de que poderia acontecer o empate, como aconteceu nos últimos jogos. Então, é isso sim. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Você
tecnicamente, velho, não foi um jogo bom. Não dá pra dizer assim, pô, o Rodrigo achou uma nova forma do Vitória jogar, o Rodrigo achou um caminho pro Vitória reagir na Série A. Esqueça, não dá pra tirar isso, tá? Não dá pra dizer que o Vitória é, resolveu taticamente os seus problemas. Não dá para dizer que nem que Camutanga, por exemplo, elevou muito o nível da zaga. Não dá para dizer. Não dá para dizer que Baralhas voltando. Eu acho até que isso aí dá, viu? Porque Vila é o horror. Enfim, Baralhas melhorou sim o nível técnico, mas assim, não dá para você dizer que esse jogo foi brilhante tecnicamente, taticamente do Vitória. Não dá. Mas o brilho foi muito importante. E uma coisa de cada vez também, né? Para um time que não ganhava 6 jogos, o mais importante era vencer, né? E aí, com a confiança um pouco melhor, né? Você consegue recuperar outros aspectos, né? Fica mais fácil, né, do que você tentar recuperar sem vencer, né? Então, acho que jogando bem ou mal, né? Eu acho que o que interessava de fato para o Vitória eram os 3 pontos. E aí vai ter semanas livres, né? A gente vai ter agora a parada para a data FIFA. Depois, quando voltar, ainda tem é, datas de Libertadores, né? Então o Vitória vai ter aí tempo, seja com o Rodrigo Chagas, né? Ou com um novo treinador, tempo de se ajustar aí e brigar aí para não cair, né? Nesse momento, Vitória é o primeiro time dentro da zona, né? Com 22 pontos, mas a mesma pontuação de Santos e Vasco, né? Que o Santos empatou, né, com o Fluminense em casa 0-0 e o Vasco acabou ganhando do Sport, né? Jogo finalizado 3-2, resultado ruim para o Vitória, né? O Vasco sai do Z4. Mas essa vitória, Vitor, empurrou o Atlético também para a briga contra o rebaixamento. O Atlético já tem 24, né? Apesar de não ter elenco assim para você pensar que ele vai ficar muito tempo ali, mas ano passado ele ficou, até a última rodada ele ficou perigando contra o Z4, né? Então, quanto mais times ali na alça de mira, melhor pro Vitória ter mais chances de escapar. Bom, vamos pro campinho, mas enquanto isso eu vou ler alguns comentários, aí o Vitor também vai comentando aqui o que a galera for mandando mensagem aqui, né? Muita gente falando do Bahia, né? Que tomou 5-1. Daqui a pouco Cássio Cardoso chega por aqui, tá? Para falar dessa goleada sofrida em Mirassol. Deixa eu ver aqui. O O Liudi. pessoal deve falar muito da Pode falar. arbitragem, velho. Porque a arbitragem foi uma loucura hoje. A gente fala da arbitragem já já, mas tô devendo aqui a galera do chat. Mandar um abraço aqui, Lucas Medeiros, o Liudi, o Carlos Henriques, Carlos Henrique, o Rafael Santos, o Andes também tá por aqui. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. É, o Ricardo Novaes também tá por aqui. O Thiago, deixa eu ver, o José Anastácio. Ele reclama que não tem lógica Kaiser não ser o capitão desse time. Não deveria ser, porque ele chamou a responsa na goleada, por isso. Seria porque, assim, eu entendo argumentos de que um momento difícil que o Vitória estava passando, né? Ainda continua, mas nessa sequência ruim de jogos em casa que teve, né? Da Juventude para trás, aí, Juventude, Palmeiras e Sport, quem estava com o braço na seringa mesmo era ele, né? Era o cara que saía, dava a cara a tapa, falava em nome do grupo e tal. Ele não tirava o braço da seringa e todo mundo estava tirando. Mas, assim, por outro lado, ele teve esse momento de atitude, mas, por outro lado, Alta está mais tempo no elenco, né? Tipo, é o cara que está com uma postura de liderança desde o início da temporada e Kaiser, querendo ou não, entrou há pouco tempo, né? Não dá para você já entregar a braçadeira a ele com pouco tempo de time, né? Muito bem. O M Dias está por aqui, fala que a nossa torcida deu show. É muito difícil a gente se salvar, mas hoje foi incrível. O José Atanásio fala que destaque positivos, Kaiser e a volta do Mateuzinho, negativos, o Fabre e o Carlinhos, vamos falar dos jogadores daqui a pouco, né, individualmente. O Eli Santos fala que é muito lindo ser torcedor do Vitória, porque demonstra que não desistimos nunca. O Jefferson fala que um Cone é melhor que Carlinhos. Muita gente falando do esporte aqui, algumas pessoas, o esporte é outra live, tá, galera? Daqui a pouco, 11 horas, a galera vai falar de mais uma derrota do esporte, 3-2 pro Vasco. Incrível, né? O esporte não ganha em casa desde março, né? Quando ganhou do Santa Cruz na semifinal do Pernambucano. Incrível essa campanha como mandante
do esporte. No campeonato, né? Mas chamar atenção porque a única vitória, inclusive, foi fora de casa, né? O Léo Pinto, ele quer ver se a imprensa sulista dará o mesmo cartaz para nossa torcida, como fizeram com a goleada. Eu respondo que não, viu? Pode ficar tranquilo aí que não vai ter, não. O Everson também tá por aqui, né? Ele tava reclamando, acho que era ele, a galera tava reclamando do Rizek e do Thiago Leifert, né? Que criticaram a torcida do Vitória, né? Pela invasão lá no CT, né? Invasão não, né? Os caras deixaram entrar, né? Naquela cobrança para os jogadores, né? Quer ver se agora eles vão falar bem. É... O Antes fala aqui que a torcida do Vitória é maior do que a do Botafogo. É isso, valeu para todo mundo aqui. O Saulo Lessa também tá por aqui. Tá feliz, né, com a vitória do Vitória. Perguntando sobre o Ravel, daqui a pouco o Ravel chega. O Alvin tá por aqui, também feliz. O Ru. Bom, valeu aí pra galera do chat, tá? O Cerbério Santos fala que o Hulk treme contra o time que ele formou. O Hulk hoje foi mal. O Hulk vem numa sequência ruim, viu? O Hulk só vem, de fato, só bola parada, né? O que ele vem conseguindo entregar nos últimos jogos. O César tá por aqui. Fala que apesar disso, o Vitória continua sendo o pior elenco na Série A. Acho que tem piores, ou pelo menos bem parecidos em termos de nível técnico, né? Bom, é isso. Vamos falar da arbitragem, Vitor? Quais os lances aí você quer, enquanto a gente vê aqui mais imagens da festa da torcida, bela festa aí no Barradão. Isso é do corredor rubro-negro, né? Que é, para quem não conhece o Barradão, eu sei que muita gente acompanha, né? O 45 minutos é de outros estados, inclusive. A concentração do Barradão, né? Onde o time fica, obviamente, concentrado antes do jogo, né? Antes das partidas, ela fica numa chácara, a chácara Vidigal Guimarães, que é acima de uma colina, assim, que fica atrás de um dos gols do Barradão. Então, tipo, tem um gol do Barradão, que é o gol que a gente chama, é o gol da 12, que lá fica uma torcida organizada chamada Camisa 12. Aí tem a arquibancada do Barradão, aí em cima dessa arquibancada tem uma colina, onde tem o Perônio, que foi o primeiro campo de treinamento do Barradão, né, do Vitória. Atrás do Perônio tem a Academia do Vitória, e atrás da Academia do Vitória tem a chácara. É enorme o complexo, tá, galera? Quem não conhece, o Barradão é uma cidade. Aí tem a chácara, que é a concentração. E aí todo jogo, o ônibus do Vitória, ele tem que sair da chácara, passar pela frente do Barradão, que é onde toda a torcida fica concentrada antes dos jogos. Ele passa de canto a canto do Barradão, assim, pela frente do Barradão, para entrar no portão, acho que é portão 12, que é o último portão do Barradão. Então ele sai do primeiro portão do Barradão, antes do primeiro portão, cruza a frente do Barradão inteira até o portão do outro lado do Barradão. E aí, quando são jogos muito importantes, a torcida organiza um corredor, que é para onde passa no meio dessa galera toda aí. E hoje não foi diferente, assim, né? Quem olha, parece que o Vitória não tomou 8-0, é isso que eu tô falando, né? Volto a reforçar aqui, velho. Vitória foi notícia nacional porque tomou, né, o 8-0 na segunda-feira. Mas é preciso também a gente tem que cobrar esse tipo de coisa, eu sei que não vai acontecer, mas é preciso que quando o Vitória der essa resposta, a torcida do Vitória der essa resposta, isso também tem que ser destaque nacional, sabe? Porque isso é um abraço, pô. Isso é o que importa, né? Se o Vitória cair, acho que o Vitória continua favorito a cair. É essa galera aí, ó, que vai tirar o Vitória da Série B e tornar um time de Série A de novo, tá? Isso que é importante. É esse abraço, né? Não importa 8-0, não importa Carilho, não importa ninguém. É isso aí que vai ficar. Sobre a arbitragem, eu fiquei surpreso porque eu falei lá atrás, porque eu falei assim, Fábio, com certeza no comentário vai ter alguém da arbitragem, falando da arbitragem, não teve, né? Porque a arbitragem hoje foi uma negação, pô, foi uma loucura, assim. Porque não Eu prejudicou acho, no resultado, né? Aí a galera esquece, né? é verdade, tem esse detalhe, tem esse detalhe. Mas assim, teve um pênalti, pô, que pra mim foi pênalti, tá? Tem uma discussão ali, que foi falta, eu não tenho dúvida. O cara chega por trás, o Natanael do Atlético Mineiro chega por trás e dá um empurrão, assim, muito assintoso mesmo, nas costas de Oswaldo, quando Oswaldo estava indo em direção. Ele não tinha a bola dominada, não era uma situação de último homem, nada do tipo. Ok, eu aceito esse argumento. Que foi um passe alto, um lançamento alto, na direção de Oswaldo, que Oswaldo estava fazendo facão para ir em direção ao gol e tentar dominar a bola.
E aí, na hora que ele está indo para dominar a bola, ele é empurrado por Nathanael, que abandona a jogada completamente. Assim, ele abandona a jogada completamente e vai só no corpo de Oswaldo, empurrando ele com as duas mãos nas costas de Oswaldo. É falta muito, 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 muito clara. A única discussão é: foi dentro ou não foi na área? Sabe? É, Foi dentro ou não foi dentro da área? Ponto. Essa é a discussão. Agora, que foi falta, é obviamente uma falta. Obviamente uma falta. E aí tem aquela discussão, né? Se foi fora da área, se o arbitragem considerou fora da área, nem o VAR chama. Bacana, isso. beleza. O VAR não pode chamar porque considerou que foi fora da área, ele não pode chamar para apontar uma falta. Mas se, assim, velho, a arbitragem, de qualquer forma, a arbitragem, mesmo sendo fora da área, a arbitragem não podia deixar isso passar em branco, sabe? Tinha que dar falta na entrada da área. Porque a única coisa que eu tenho certeza é que isso aí não foi falta. Então, é para apitar a falta. Se for dentro da área, era pênalti. Se foi fora da área, era para parar a jogada, apitar a falta e depois cobrar a falta. E nada disso aconteceu. O árbitro passou batido. Um negócio que, assim, a olho nu, dava para ver que foi um empurrão assintoso pelas costas. Bizarro. Isso aí foi um erro, assim, crucial. No segundo tempo, para mim, teve um outro lance que a torcida do Vitória tem razão de reclamar. Na verdade, tem dois. Um foi uma falta que o árbitro deu, que ele inverteu a falta. Foi uma falta de Hulk em William Oliveira, e ele deu uma falta de Oliveira em Hulk, numa posição muito difícil, assim, muito difícil não, numa posição muito perigosa, e que Hulk cansa de fazer gol de falta daquele jeito. Então poderia ter criado um gol ali do Atlético Mineiro numa falta que ele inverteu bizarra. E a terceira coisa para reclamar foi Scarpa. No segundo tempo, Scarpa deu um pisão em William Oliveira no comecinho do segundo tempo, mas um pisão assim que eles iam disputar a bola. O William Oliveira veio no carrinho, Scarpa veio com o pé, sabe, de cima para baixo. O William Oliveira conseguiu chegar na bola muito antes, tirou a bola de Scarpa e o pé de Scarpa continuou de cima para baixo, pegou na canela de William Oliveira. O árbitro nem falta deu, pô. Era cartão É, vermelho claro, claro, muito claro. Assim, um absurdo, pô. E outra coisa que eu não sei, assim, não tô acompanhando, mas eu aposto que não vai virar notícia. Pelo resultado, por ser o Vitória, não ser um time do eixo, sabe? Esse lance aí, pra mim, eu acho que, assim, tem até uma discussão, o lance de Oswaldo, tá? Ah, a falta foi fora da área. Mas, velho, se der, a gente não pode rodar aqui o lance todo, eu acho que bloqueia, né? Por isso que Gabriel não tá rodando. isso. Só Só pode o rodar o freio. print. Mas assim, a falta continua. Ele começa a empurrar fora da área e ele continua empurrando até o Oswaldo cair dentro da área. Se vale a regra onde termina a falta, é pênalti, velho. Não é pênalti. Ainda bem pro Vitória que não prejudicou, né? Pra mim foi mais um erro de arbitragem aí contra o Vitória, tá? É só para ser justo aqui, o Alvin e o E é isso, velho. Saulo. Só para ser justo aqui, Vitor, o Alvin e o Saulo reclamaram, tá? Desse lance aí, né? Então teve gente que reclamou da arbitragem no chat aqui, só que muita mensagem, galera. Às vezes passa alguma coisa, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Bom, mas é isso, né? Tá na Tem como. bronca É com muito difícil, razão, é muita viu? mensagem. Muita mensagem. Sobretudo, esse lance aí, o cara é muito claro, é muito assintoso, né? O empurrão, assim, o juiz não dá. Ele podia dar e ver no VAR se era dentro ou fora, né? Aí ele definia, mas ele. Acho que ele ficou com medo de dar pra não dar o pênalti, aí voltou, aí não deu nada, né? E aí o VAR até acho que teve uma revisão, né? Porque eu acho que o VAR deve ter feito a revisão e dito, ó, foi fora da área, então segue o jogo, né? Mas o árbitro era pra ter dado a falta, né? Esse Como outro, o VAR não pode apitar a ou esse falta, né? outro teve. Isso. Eu tenho a impressão de fora mesmo, viu? Assim, acho que o impacto ali já é fora da área. O Oswaldo já perde ali o lance no primeiro empurrão, né? Porque posso até estar errado, mas assim, se o jogador ele tem a falta, mas ele continua ainda tendo a vantagem na jogada e ela termina com o jogador aí sim perdendo a vantagem de ter a bola e de continuar o lance, aí até no final, né? Quando de fato tem esse contato ali mais decisivo para o jogador não dar continuidade. Mas aí, como eu acho que o primeiro contato já
ali fora da área já atrapalha o Oswaldo, né? O Oswaldo já perde ali o lance nesse momento. Seria falta fora da área, né? Até fiquei com a impressão que o VAR realmente olhou, né? Porque o jogo ficou ali parado um pouco de tempo, né? E aí eu acho que ele mandou seguir por essa questão aí do. E não ter sido fora, por não ter sido dentro, né? E aí não poderia o VAR auxiliar uma falta, por exemplo. Mas é isso. Vamos pro campinho, Vitor Vilar? E só para responder o pessoal aí, vamos pro campinho, mas assim, só para responder o pessoal, no caso, não seria vermelho para mim, aí já não acho que cabe a reclamação, porque o Oswaldo não tinha a bola dominada, né? Acho que é uma situação de que não era assim, era o último homem, mas o Oswaldo não tinha domínio da bola, era uma bola que estava vindo pelo alto. Assim, a gente não tem como afirmar que o Oswaldo ia dominar essa bola, não. Eu acho até que ele não chegaria na bola, entendeu? Mas foi falta. Assim, o que não dá é este miserável desse árbitro, com todo respeito, não dá nada, pô. Como ele fez? É um absurdo. É um absurdo. Porque a regra não diz exatamente o último homem, né? É mais ter ali uma chance mais clara de gol, né? Que não era muito caso, né? Assim, apesar de ele ia entrar até quase frontal ao goleiro, né? Mas também tô com você. Já não sei também se seria para vermelho. Bom, agora sim, vamos pro campinho, Vitor. Vamos lá, né? Lucas Arcanjo, muito criticado na segunda, mas hoje foi importante, né? Teve ali uma defesa, foi seguro. Não, é, hoje eu gostei de Arcanjo, tá? Foi muito importante. Vou botar ele como bem. Vou botar ele como bem. Muito importante, defendeu aquela bola de Hulk, né? Foi uma bola difícil. Então acho que hoje ele realmente não há nada a criticar, ele foi bem. Muito bem. Então, bem pro Arcanjo. Vamos agora para a dupla de zaga, né? Camutanga voltando. O Zé Marcos ficou no banco, né? Foi surpreendente o Camutanga começar? Acho que foi um pouco, né? Cara, eu acho que pela situação de. Cara, Camutanga voltou para além da questão técnica, tá? É assim, não é uma questão só técnica. Eu acho que se fosse técnica por técnica, questão técnica apenas, aí era para ser Zé Marcos ser mantido. Eu não vejo motivo de Zé Marcos ter perdido a posição por questão técnica. Camutanga voltou para uma questão de liderança, de cobrança, de você ter um cara que é identificado com o time em campo para poder cobrar os demais, para você poder cobrar o elenco, você ter um cara que representa, né, que entende o torcedor e que representa muito daquilo que o torcedor quer dos seus jogadores em campo. Então, diante disso, de você ter que precisar, assim, o Rodrigo Chagas foi muito inteligente de, uma vez que Camutanga está de volta ao elenco, ele colocar Camutanga para jogar. Uma vez que você sabe que Camutanga vai jogar, óbvio que tinha que ser no lugar de Zé Marcos, entendeu? Porque no lugar de Alter não há justificativa. Alter é o melhor zagueiro do Vitória hoje. Então, obviamente, que a diferença tinha que ser ali, se for para perder uma posição, né, seria Zé Marcos, entendeu? Então, como, enfim, a entrada de Camutanga é para uma questão de liderança e, na dúvida ali, é melhor você ter Alter e Camutanga de diferentes formas eles têm sido líderes desse elenco, né? Camutanga chegando agora com um histórico no time, representando muito o torcedor, e Alta sendo o líder desse elenco nesse ano, né? Talvez o jogador que mais tem assim regularidade no Vitória em 2025 de boas atuações. Aí, já analisando eles, muito bem os dois, velho. Muito bem. Pô, cara, Camutanga fez uma partidaça, partidaça. Tem uma coisa que ele oferece até melhor do que Zé Marcos, que é a imposição física, né? Ele é muito alto, ele tem exposição física, então assim, a parte do jogo aéreo, por exemplo, do Vitória melhorou significativamente, né? Na partida de hoje a gente tem que olhar no longo prazo para saber se vai corrigir os problemas defensivos aéreos que o Vitória vinha apresentando. Mas no jogo de hoje o Vitória não foi tão vulnerável pelo alto, porque Camutanga estava lá, um cara que tem muita imposição física pelo alto, que consegue ganhar essas bolas pelo alto. Eu acho que com a entrada de Camutangas Lucas Alter até também melhorou muito seu desempenho, sabe? Porque
a postura deles de Camutanga é muito importante para tirar o peso de Lucas Alter, né? Quando é Lucas Alter e Zé Marcos, claramente você vê em Lucas Alter a sobra técnica, né? O cara que é bem assim superior ao companheiro e que na hora H acaba sobrando para ele, para Lucas Alves. Com o Camutanga, a forma como o Camutanga entrou no time, se impondo mesmo, colocando aquele respeito, aquela moral, eu acho que tirou um pouco do peso do Lucas Alves, ele jogou mais tranquilo, sabe? Mais sem a pressão, sem o peso de ser o referencial ali da zaga. Então eu gostei muito, muito mesmo dessa dupla. Espero que seja a dupla que o Vitória que vai, enfim, recuperar o Vitória nessa reta final da Série A. E só para finalizar, velho, corrigindo um erro absurdo do Vitória, velho, porque não era para Camutanga ter saído. Não era, assim, inexplicável a saída de Camutanga por Remo. Hoje ele mostrou que podia estar nesse elenco desde sempre, sabe? Né? Poderia cometer os erros também, não poderia ser esse zagueiro perfeito, maravilhoso, mas não faz sentido, cara, ele ter saído do time, sabe? Não faz sentido nenhum. Muito bem. O Saulo fala que a saída de bola melhorou. É, o Leandro É Pantera. verdade. Melhorou mesmo. O Leandro Pantera fala que com o Zé Marcos, Vitória sofria com a bola aérea. Camutanga acabou com essa palhaçada hoje. A galera que tava preocupada porque tava Carilha ainda na arte aqui, mas já ajeitamos, hein, galera? Calma. Já foi corrigido rapidamente por Gabriel Costa. Bom, vamos para a Ninguém dupla de quer memória laterais. de Carilli, E, rapaz. Ninguém quer memória de Carilli. bom, vamos pro jovem, né? O Paulo Roberto, do Sub-20, que jogou. E aí? Deu conta o garoto? Ele foi o primeiro a sair do time, né? Porque ele sentiu uma lesão no tornozelo, né? Rodrigo Chagas até falou sobre isso, que ele tinha tido um problema no tornozelo e aí teve que ser substituído, estava sob observação, e aí acabou tendo que ser substituído no começo do segundo tempo, mas ele fez uma partida regular. Não foi nada assim muito verde, né? Dá para ver que ele é muito verde, mas o lado bom, positivo, foi que ele pegou um pouco do clima do time, se entregou muito também, fez uma partida regular. Não acho que ele tenha sentido o jogo, assim, né? Eu acho que o time, a postura do time fez ele não sentir tanto o jogo, mas claramente é um cara, assim, muito verde ainda. Acho que é urgente o retorno de Cáceres ou de Claudinho, assim, é urgente, urgente. Esse é um problema muito sério no Vitória. E aí, já aproveitando, né? Paulo Roberto foi regular, tá? Foi amarelo, só para Gabriel aí falar isso. Mas eu acho que Edu entrou no segundo tempo bem. Eu vou colocar ele como bem, em vez de musgo, porque quando o Paulo Roberto teve que sair por lesão, Rodrigo Chagas acionou o Edu na posição de lateral de fato. Eu acho que ele não foi terceiro zagueiro exatamente. Ele foi lateral de fato. Ele foi muito bem, velho. Muito bem nessa posição. Naquela reta final do jogo, ele protegeu bem ali a área, protegeu os cruzamentos. Então, acho que ele, na dividida aí, né, jogando improvisado, fez uma boa atuação ali na reta final para o Vitória terminar bem a partida com 1-0. Muito bem. Na esquerda, o Ramon. Cara, esse foi o cara é, mal, laranja. Infelizmente, assim, difícil, viu? Hoje se o Vitória correu algum risco, velho, de tomar um empate do Atlético Mineiro foi por erros de Ramon, assim, muitos erros técnicos, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Ele tomou um banho de Coelho, assim, um banho completo, né? Coelho foi muito superior em relação a ele, né? Nos dribles, nas chegadas aí no ataque. O gol não, ainda bem que não foi gol. Mas o lance em que Coelho bota a bola na trave, né? Que ele ganha de Ramon no drible, deixa Ramon na saudade muito facilmente, chuta cruzado, a bola vai na trave, né? Foi um erro de Ramon na marcação. E no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, melhor dizendo, quando o Coelho tem outra chance também, já na reta final do jogo e acaba chutando para fora no cruzamento de Gabriel Menino, foi um outro erro de Ramon. Então, se o Vitória, cara, chegou muito perto de tomar um empate, foi numa péssima atuação de Ramon. Não tem realmente mostrado o nível que se esperava dele, não. O lateral esquerda continua sendo. Esperamos que Ramon ele se encaixe ao longo do tempo aí no time, mas por enquanto o lateral esquerda é muito vulnerável ainda.
Muito bem, defesa avaliada, né? Vamos partir para o meio de campo, né? Baralhas voltando, William Oliveira, o nosso glorioso Canta La Piedra, né? Mais uma vez titular. Cara, Baralhas, já falei aqui, né, no comentário do jogo. Essencial, essencial, essencial. Fundamental, liderança, bate na hora certa, sabe fazer a marcação bem, sabe marcar bem, sabe sair pro jogo bem. Uma liderança da zorra, assim, impressionante. Jogador extremamente sanguíneo, entrega pra caramba. É loucura, velho. Loucura total. Ele se entrega tanto que ele se machuca, né? Toma porrada e sai machucado. Loucura, velho. Baralha jogou demais hoje, demais. Muito bem pra ele. Verde Paulo Sérgio. Não sei nem se tem uma categoria acima Verde Paulo Sérgio aí, Fábio. Verde Paulo Sérgio pra ele, melhor em campo, sem dúvida nenhuma para Baralhas. Foi fundamental o retorno dele para o resultado do Vitória. Muito bem, Gabriel Costa vai providenciar certamente esse verde Paulo Sérgio para Baralhas. E o William Oliveira? Verde Paulo Sérgio. Então, o William Oliveira bem hoje, viu? Bem, o William Oliveira foi bem. Hoje foi uma partida boa de William, assim. A gente tinha uma certa dúvida, né? Porque ele começou com o William e não com o Ronald. Existia esse receio na torcida na escalação. Falar assim, pô, William Oliveira e não Ronald, velho. Mas acabou que a escolha de Rodrigo foi acertada, que ele deu uma sustentação melhor à defesa, né? Ronald eu acho que poderia deixar talvez um pouco mais vulnerável esse meio campo. Ele foi bem hoje, Julian Oliveira. Boa partida dele. E Canta La Piedra, eu vou colocar como regular apenas. Acho que ele ficou devendo hoje. Já mostrou ele foi um excelente jogo contra o Juventude. Contra o Flamengo foi um terror, né? Como todo time. E aí agora o Cantala Pedra hoje era um jogo para ele brilhar, né? Já que o Vitória estava com essa postura diferente, mas ele deixou a desejar, assim. Achei que ele poderia ter tomado algumas decisões melhores. E aí aproveitando também já Mateuzinho, né? Avaliar. Mateuzinho entrou no segundo tempo no lugar do Aitor Cantala Pedra, voltando de lesão, né? Ficou acho que uns 7 jogos afastado do Mateuzinho. E, velho, o Mateuzinho entrou com vontade, viu? No segundo tempo ele entrou bem, deu 2 ou 3 passos ali em profundidade muito importantes para a Vitória puxar o contra-ataque. O passe para o gol, quer dizer, o gol perdido de Fabri, né? O gol que Fabri fez um chute nojento, assim, horrível. É, que eu mencionei também, foi um passe de Mateuzinho em profundidade. Então, assim, entrou querendo, vou botar ele como verde musgo, bem. Se ele jogar Importante, assim né? hoje, sentiu, né, velho? Eu acho que isso é muito importante, cara. Eu acho que o Mateuzinho sentiu a concorrência. Porque É. chegaram muitos jogadores aí, né? Chegaram Cantala Pedra jogando na posição dele. O Romarinho joga na posição dele, então o Mateuzinho agora tem concorrência, ele percebeu isso e vai ter que entrar querendo. Muito bem. E Eric, né? Belo gol. Só foi o gol mesmo Muito bem. ou a atuação foi boa? Não, foi boa. Eric muito bem hoje também, não só pelo gol, acho que ele foi muito bem no primeiro tempo ali. No segundo tempo deu uma cansada, né? Já vou logo analisar todo mundo aí do ataque, porque eu acho que meio que tem tudo a ver, né? Eric muito bem pelo gol, acho que fez uma atuação boa. O gol foi um golaço, então por isso só ele já merece muito bem. Oswaldo, para mim, foi o segundo melhor em campo. Tirando o pessoal da defesa, né? Porque Camutanga e Alter foram importantíssimos também. Acho que estariam entre os melhores em campo. Mas, assim, do pessoal da frente, digamos, é, é, Eric muito bem e Oswaldo muito bem. Assim. Oswaldo fez uma partidaça hoje, velho. Assim, enquanto ele teve gás, o vovô entregou. Assim, não só ofensivamente, a jogada do gol de Eric foi dele. Ele sofreu o pênalti, né? Ou não foi pênalti, enfim, essa falta aí que para mim foi muito falta e o árbitro não apitou, foi dele. E defensivamente também, assim, ele cobriu muito o Ramon, ele fechou muito bem o espaço do lado esquerdo. No segundo tempo, ele caiu fisicamente, aquela história de sempre, né? E aí, analisando também os substitutos, né? Porque isso é muito importante. Fábio entrou no segundo tempo, no lugar de Eric. E aí que tá o problema do Vitória, velho. São essas pontas, assim. Impressionante como cai demais o nível no segundo tempo, velho. Cai demais quando entra esses caras. Fábio é um horror. Vou colocar ele como mal, laranja. Porque, nossa, cara, tem velocidade, aquela coisa toda, mas não pode perder o gol que ele perdeu, velho. Ele fez um corte impressionante e um chute amador. Assim, não vou nem dizer que o chute dele foi amador, porque tem jogador no amador que chuta melhor. É muito ruim o chute de Fábio. Quem não viu ainda vai olhar, ele não olha pro gol, ele não olha nada. Ele se posiciona mal.
para o chute, porque ele chuta todo aberto, assim, ele não bota o pé de base certo. Um chute horrível. E não pode perder, porque poderia ser o gol de garantir a vitória do Vitória, assim, na Série A, sabe? Essa vitória importante. Então, muito mal. E o Ronald eu vou colocar como regular. Achei que ele entrou. Teve o gol lá que ele acabou perdendo, mas foi impedido. Mas ele fez, enfim, fez uma participação regular. Muito bem. Melhor em campo já temos o Baralhas, né, Vitor? Pode Baralhas, melhor destacar em campo. aí. E o Rodrigo Chagas? Tem o Kaiser e o Esse. Carlinhos. Ah, tem um. Kaiser, Tem um ataque, né? Isso. Kaiser, vou colocar ele como regular. Achei que ele fez da parte da entrega muito bem, né? Kaiser é uma entrega absurda em campo, mas acho que tecnicamente não foi muito um jogo de impacto de Kaiser, não. Assim, não foi um jogo em que ele tenha impactado muito, sabe, tecnicamente a vitória. Vou colocar como regular, até para poder dar um mérito a quem realmente brilhou, né? Baralhas, Vasco Oliveira, Oswaldo, Eric, a zaga. E Carlinhos é mal, vermelho pra ele. Impressionante. Não é perseguição, gente. Não é perseguição, é muito mal, velho. É impressionante. Ele entrou no segundo tempo, inexplicavelmente. Rodrigo Chagas assinou ele no segundo tempo. E ele não acertou nada, pô. Se ele entrou pra poder ganhar a bola pelo alto, não ganhou nada. Ele não ganhou nenhuma bola pelo alto. Nenhuma, nenhuma. E na única chance que ele teve de dominar a bola, ele impediu um contra-ataque do Vitória, né? Que a bola ia para Mateuzinho na direita, Mateuzinho estava livre. Se ele abrisse as pernas, a bola ia para Mateuzinho, numa situação muito melhor, inclusive, para poder chutar do que Carlinhos. Carlinhos entrou, dominou a bola, foi carregando ela pelo meio e perdeu. Perdeu assim, como uma criança perde uma bola brincando, sabe? Uma loucura, cara. Loucura lamentável. Muito bem. Os jogadores avaliados, vamos para o Rodrigo Chagas, né? Teve pouco tempo, É, mas muito teve, bem. mas Vou colocar muito bem, decisões sabe por quê? corajosas, né? Teve algumas, botou o moleque de 20 anos ali para jogar, botou o Camutanga de titular, enfim, teve, É, assim, não fez o feijão com arroz, ele colocou, querendo ou não, um pouco da marca dele nesse jogo. E principal, velho, pegou uma pegou uma bomba assim que poucos, sabe, teriam coragem de assumir. Porque você pegar um time que tomou 8-0 da situação que foi assim, um cara que ia ter que enfrentar a torcida no jogo seguinte, depois disso, tudo mais, pegou essa bomba aí e levantou, deu para ver claramente que ele conseguiu. É o que eu falei assim, eu acho que o trabalho de Rodrigo Chagas não foi técnico, não foi tático, ele levantou a moral dos caras. E isso foi trabalho de conversa com o elenco, isso foi um trabalho de preleção decente feita por ele, entendeu? Então, assim, a bomba que ele assumiu, a mudança de postura que o time mostrou, tudo isso faz com que a avaliação dele seja muito boa, realmente. Você manteria? Então, cara, eu não manteria não, assim, eu daria um tempo mais para avaliar, né? Tem que olhar o jogo contra o Fortaleza para ver como é que vai ser. Eu acho que o Rodrigo Chagas sempre foi para mim um técnico muito promissor. Eu gostei do trabalho dele no Vitória nas passagens anteriores. Ele já foi técnico, né, do Vitória em 2021. Fez uma boa Copa do Nordeste, depois acabou deixando um pouco a desejar na Série B. Mas acho que é um cara muito promissor, assim. É um cara que o Vitória trabalhar melhor, né, para o futuro. Mas acho que hoje ele não está. Eu ainda pensaria em trazer. Se o Vitória pensa em escapar do rebaixamento, ainda precisa de um técnico mesmo, sabe? Um cara mais bombeirão, assim, com experiência. Quem Um perfil meu seria? Jair Ventura mesmo. Jair Ventura, velho. Adventure? Acho que hoje seria esse, cara. Acho que seria esse, sim. Na falta de técnico, seria ele, sabe? Seria Nesse alguém nesse momento não tem perfil, muita assim. opção, né, no mercado, né, nesse momento. Tem o Ramon É isso, Dias, velho. que eu não sei se viria para o Vitória, acho que seria um Não mercado viria. melhor, acho que ele tem mais oportunidades, né, acho que os times do Sul, por Grêmio e Inter, né, talvez ele possa esperar mais um pouco ali, eles se enrolarem um pouco mais, enfim. Mas tem que ser alguém que realmente seja esse bombeiro. Tudo bem que o Carille é meio bombeiro, né, e não funcionou muito bem, né. Mas o Jair Mas é um Ventura, acho que bombeiro.
Pode falar. Não, pode falar. Não, assim, cara, assim, vamos lá. O mercado é muito ruim, né? Você falou de Ramon Dias, eu acho que seria um bom nome, mas o Vitória não tem condição de pagar, né? É um técnico muito caro. E não assumiria essa bomba também, eu concordo com você. Eu acho que, por exemplo, o Fortaleza não, mas o Grêmio, por exemplo, se cair Mano Menezes, vão pensar logo em Ramon Dias, sabe? Então, não Atlético acho que Mineiro tá seria o sem cara, não. técnico, né, por exemplo. Perfeito, exato, exato, exatamente. Na falta de um nome ideal, eu manteria, assim, Rodrigo, assim. Eu acho que se as opções forem, sei lá, Mano Menezes, né, um Antônio Oliveira, um cara assim, eu não traria, realmente. Eu manteria Rodrigo Chagas. Agora, se for para trazer um cara com perfil mais de bombeirão mesmo e que possa trabalhar o time qualquer cenário que aconteça, então, por exemplo, um Jair Ventura, eu sei que a torcida talvez não goste dele, né? Mas é um cara que eu vejo um trabalho na Série A para tentar salvar o Vitória. Mas se desse um chabu enorme aí, o Vitória não, né, tivesse que jogar a Série B no ano que vem, ele também seria um técnico, sabe, para iniciar o trabalho na Série B. Então acho que seria um perfil desse, assim, um cara que seja, né, que consiga tanto fazer um trabalho de bombeirão na Série A como um trabalho para subir na Série B, entendeu? Mas hoje o Vitória precisa pensar em ficar, então eu acho que Jair Ventura poderia entregar isso. E Rodrigo Chagas eu acho ele ainda um pouco, não sei, assim, inexperiente mesmo na Série A, sabe? Não me dá uma segurança de que ele vá que ele tenha o estofo necessário para o Vitória ficar na Série A nesse momento, diante do tamanho da crise que está, né? Muito bem. É isso, né? Vitória avaliado. Só pra gente fechar, tem um superchat aqui, né? Do antes. Ele fala aqui: Fábio nessa live só o Hermano. É, porque o Carilli, a galera tá. Não quer nem ouvir mais falar. E tem o Fábio Mota, né? Que também é meu xará, presidente do Vitória, que a torcida também não tá muito feliz com ele. Mas comigo, por enquanto, a torcida do Vitória ainda não está com raiva. Inclusive, Vitor Vilar, vou confidenciar, aproveitar que só tem torcedor do Vitória aqui. Eu tava entrando no Premier lá, né? E te perguntar, time do coração. Como nenhum é meu time do coração, eu botei o Vitória, tá? Lá no meu time do coração do Premier. Talvez o Vitória Ganhamos ganhe. um, ganhamos. Talvez o Vitória ganhe R$ 2 a mais, né? Na divisão do dinheiro, graças a mim, tá? Que eu botei lá a Vitória É, como time do ganhamos coração. mais um dinheirinho aí, graças a É, Fábio, mano. O Vitória vai ganhar mais um dinheirinho aí do Premier, graças a Fábio, mano. Ah, velho, isso é muito bom, viu? Ó, muro abaixo, viu? Se quiser pular do seu Belo pra cá, é fácil, velho. As cores são parecidas. Essa camisa aqui do Vitória, ó, branca com uns detalhes vermelho e preto, lembra seu time já, pô. Só você pular pra gente aqui, velho. Não é muito difícil porque não, entendeu? rubro-negro é o Campinense, né? Aí a gente já não gosta Ai, velho, é tanto, mesmo. mas. Aí, você falou tudo aí, velho. É, e realmente, lembra mais o Campinense. Aí fica feio pra você mesmo, né? Realmente. É, Mas, velho, mas. assim, sei que seu coração na Série A tá pensando no Leãozinho aqui da Bahia, né? Por favor. Não, Agora mas que com o Belo não certeza, vai jogar mais torço. nada, agora que o Belo não vai jogar mais nada, né? Você pode ficar com a gente aqui até o final do ano, entendeu, velho? Focar nos nordestinos da Série A, que é tão difícil torcer como o Belo, viu? Porque a galera também não, não ajuda muito, não. Eu Bom, garanto a você que se for o Vitória que você acompanhar, vai ser mais difícil que o Belo, velho. Dá mais raiva que o Belo, vá por mim.